Fala pessoal, dando continuidade à nossa aula, série sobre a água. Todo mundo sabe muito bem da importância da água e se você ainda não assistiu, assista o vídeo que eu expliquei aqui para vocês, passo a passo, todo o ciclo da água com muitos detalhes que são importantes para que você conheça e que você tenha uma consciência também ambiental cada vez mais aprimorada. Na aula de hoje, nós vamos lembrar uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que o planeta Terra deveria ser chamado de planeta Água. E mais uma coisa, responde aí para mim. O planeta Terra, o nosso planeta, tem mais água ou tem mais terra? Já respondeu? A resposta é tem mais terra. Isso mesmo. Se você considerar o planeta como um todo, a esfera terrestre, o planeta é rochoso. Porém, na superfície, sim, tem muito mais água na superfície terrestre do que terra. Tá bom? Uma pegadinha aí, mas é interessante que você fique atento a esta situação. Eu vou preencher com vocês este gráfico, mas antes mesmo de preencher este gráfico, eu gostaria que você respondesse aí mentalmente, preenchesse esse gráfico mentalmente. Isso é importante, que é um processo de aprendizado, onde você fica diante de uma dúvida, e isso estimula depois o teu cérebro, ele vai entender que o conteúdo que você vai receber é mais importante, já que você se preocupou com ele anteriormente, tá? Então pause o vídeo e na sequência você volte aí para que eu preencha esse gráfico junto com vocês, fazendo os meus comentários. É bem simples, mas é muito interessante. Então vamos lá, pessoal. Na superfície terrestre como um todo mundo já deve lembrar disso na escola, apenas esta fração, mais ou menos aí 30% da superfície terrestre, são terras emersas, ou seja, terras que estão aparecendo na superfície terrestre. O restante está submersa, ou seja, coberta por oceanos, lagos, mares, rios. Então, cerca de 70% do nosso planeta, da superfície, é água e 30% é terra. Tome note dessas porcentagens aí que eu estou falando para vocês, tá? Eu só vou colorir e vou citando as porcentagens, então vocês vão fazendo as anotações. Se eu pegar esta porcentagem aqui, se 70% de água de todo o planeta, as pessoas podem pensar, poxa, mas o planeta tem tanta água, é água em abundância, eu não devo me preocupar com a preservação deste recurso. E também, quem viu o vídeo anterior lembra que existe um ciclo, então a água do planeta ela nunca vai acabar. Porém, nós devemos preocupar sim, vocês já vão entender o porquê. Desta porcentagem, desse 70% de água que cobre a superfície terrestre, gente, 97,5% aproximadamente, 97,5% é água salgada. E apenas, de toda a água do planeta, apenas 2,5% de toda a água do planeta é água considerada água doce. Vale ressaltar que o conceito de água salgada e água doce é uma questão relativa. Afinal de contas, toda água possui sais minerais. Então a água é salgada porque ela tem uma concentração muito maior de sal. Agora, se nós pegarmos apenas esse pedacinho que está aqui, esses 2,5% de água, ainda é muita água. Então, será que é exagerada a preocupação com a água no nosso planeta? Você vai ver que não. Deste pouquinho de água, dessa porcentagem mínima de água que tem no planeta, que é considerado água doce, deixa eu mudar aqui a corzinha um pouquinho para ficar mais legal. Gente, 69% é água congelada, está nas geleiras, tanto nas geleiras do Ártico, da Antártica e também no permafrost, que é o solo congelado da tundra, e também no gelo que está no topo das montanhas. Então, nos icebergs também. Nas geleiras, 69% de toda a água doce do planeta estão nas geleiras. 30% é água doce subterrânea, ou seja, é a água que está nos lençóis freáticos, nos aquíferos. Esta água é uma água que tem um acesso mais difícil, assim como a água das geleiras, comparado, por exemplo, com o acesso que nós temos à água dos rios e também dos lagos.
Então 30%, já fez a soma aí na cabeça, você já viu que deu 99% de toda a água do planeta é água que tem um acesso mais difícil. Portanto, o que sobrou, esse pouquinho aqui, que sobrou, é a água doce superficial, que seriam os rios e lagos. Deixa eu mudar a cor para ficar mais interessante. Olha, uma coisa aí que vai deixar você ainda mais alerta em relação à água. Este pouquinho que sobrou dos rios e lagos, na verdade, gente, não é apenas os rios e lagos. Lembra que sobrou 1%? Deste 1%, 0,6% está em forma de vapor. Ou seja, é a água que está aí nas nuvens, no ar que a gente respira. Então, apenas desse 1% que sobrou, desse pouquinho, apenas, deixa eu pular aqui, 0,4% dessa água toda está realmente disponível aí de maneira mais fácil para o ser humano, através dos rios e dos lagos. Voltando nesse primeiro quadro, quando a gente olha o planeta de cima, parece que tem água de sobra. Quando a gente pensa, indo agora para o último quadro, que a água que a gente mais utiliza são as águas dos rios, lagos e aquíferos, essa percepção de que a água é um bem praticamente infinito, ela muda, porque a gente passa a ter uma noção de que a água ela é um bem, pelo menos no formato aí de água líquida, superficial, de fácil acesso, ela é um bem precioso e não é tão abundante assim quanto parece. Vale ressaltar também, pessoal, que a distribuição da água no planeta é muito desigual. Então, alguns países eles têm uma abundância maior de água, consequentemente, a carência de água é menor, ou seja, as pessoas que vivem sem água é muito menor comparado a outras regiões. Então, vamos destacar alguns pontos aqui neste mapa que vale a nossa atenção. Começando por aqui, ó, na região do deserto do Saara, 12 meses por ano, toda essa área que está em marrom escura no mundo, tá? Não só aqui no Saara, você vê que tem outras regiões que também acontece a mesma coisa. 12 meses as pessoas vivem com falta d'água. Então você vê que o ano inteiro falta água o tempo todo. Nas áreas que estão em verde, as pessoas não tem nenhum mês que as pessoas não têm acesso à água doce, à água para o seu consumo, para a sua vivência. Então já dá para perceber nesse mapa que países como Canadá, Brasil, Rússia, alguns países aqui nórdicos, algumas regiões da Europa, o centro da África, região central da África, aqui na Indonésia, ou mesmo no Japão, na parte leste da China, nessa região aqui dos Estados Unidos e outras áreas menores, a água ela é mais abundante, tanto por questões naturais. Essa região do planeta é uma região que é conhecida como zona de convergência intertropical. Aqui é uma região de chuvas abundantes, tá? Uma área de baixa pressão atmosférica e clima equatorial. Já essas áreas de latitudes mais elevadas, como o Canadá e a Rússia, a água ela pode ser suprida também pela água do degelo, das geleiras, das regiões mais congeladas, apesar de não chover muito na região. Também deve ser levado em consideração, como a gente está falando de carência d'água e falando de pessoas, a relação entre a quantidade de água disponível e o número de habitantes também das áreas, das regiões. O Canadá é um país bem menos populoso do que o Brasil. A Rússia, apesar de ser mais populosa, nessa região toda, ela é menos povoada, tem menos habitantes nessas áreas. Então, tanto por questões climáticas quanto por questões humanas, o acesso ou a carência, tá? Os opostos, eles são bem diversificados no planeta, vale ressaltar. Então a água não é bem distribuída no nosso planeta. Segundo a Agência Nacional das Águas, olha que coisa incrível, o Brasil possui uma boa, eu diria uma ótima quantidade de água. Estima-se que o país tenha cerca de 12% da disponibilidade de água doce do mundo. Não é fraco não, pessoal. Mas a distribuição não é equilibrada.
Todas as vezes que você for pensar em termos de recursos, gente, sempre pense em recursos mal distribuídos. Na região norte do Brasil, por exemplo, 80% da quantidade de água disponível no Brasil está ali nesta região. E tem apenas 5% da população brasileira, para vocês verem que a água ela é mal distribuída. Se você quiser, pode pausar o vídeo e ler até o final esse textinho que eu retirei do site da Agência Nacional das Águas, ou da ANA. Outra coisa que também é muito legal que você conheça, já caiu um monte de vezes no vestibular, é a tal da pegada hídrica. Se você está acompanhando essa série de aulas, já viu uma aula sobre meio ambiente, onde você pode calcular a sua pegada ecológica. Se pegada ecológica é o rastro que o ser humano deixa no planeta em relação aos recursos que ele utiliza e os impactos que ele gera, a pegada hídrica é a mesma coisa, porém relacionado à água. A pegada hídrica ela pode ser classificada em pegada azul, pegada verde ou pegada cinza. Preste bem atenção que eu vou tentar simplificar aqui para você. Basicamente, a pegada azul é toda a água utilizada pelo ser humano para o seu consumo, a água que você vai usar para beber, para fazer seu alimento, para fabricar coisas que utilizam água, toda a água que vem dos rios e também dos lagos e também dos aquíferos. Então toda a água que vem desses lugares é considerada a pegada azul. A pegada verde é a água da chuva. E é a água que é incorporada no solo. Então, quando chove e o solo absorve aquela água, essa é considerada pegada verde. E esta água, ela é chamada de pegada verde porque ela está relacionada diretamente à agricultura. Então, numa área agrícola, a planta ela vai precisar da água para o seu crescimento. E depois o ser humano vai consumir essa planta. Então, essa água ela foi retirada, entre aspas, da natureza, do ciclo, para o uso humano. Só que ela foi retirada através das plantas que absorveram a água da chuva. E finalmente a pegada cinza, ela é a pegada que marca a poluição. Então é toda a água que é utilizada para diluir os resíduos gerados pelos seres humanos. Por exemplo, o esgoto doméstico, a água que passa pela sua casa e que é usada para levar o lixo embora, essa poluição embora, é a pegada cinza. Vou mostrar aqui para vocês 3 mapas que mostram o nível da pegada verde, azul e cinza. Países muito populosos como Índia e China, a China não é inteira, porque essa região da China é menos povoada. Países muito populosos, naturalmente a pegada vai ser maior. Além do número de habitantes, o nível de desenvolvimento econômico também é levado em consideração. Afinal de contas, quanto mais desenvolvido é um país ou uma região, mais terão indústrias e essas indústrias utilizarão mais água na fabricação dos seus produtos e também nos seus processos. Então, os Estados Unidos têm uma pegada hídrica grande, aqui azul, a Europa também. Já a pegada cinza, ela tem a relação com a poluição, como eu já tinha explicado para vocês. Quanto mais desenvolvido o país, ou a região, o continente, ou mais populoso, esta pegada também vai ser maior. Note que no Brasil, a região amazônica, ela tem uma pegada azul e cinza menor comparado a outros lugares, porque é uma região menos povoada, menos populosa e também que tem menor quantidade de indústrias. A pegada verde, ela tem uma relação com o clima também. Lembra que a pegada verde está relacionado à água da chuva utilizada na agricultura principalmente. Então essa região polar, a pegada verde ela é praticamente inexistente. E isso também acontece aqui porque é uma região menos habitada, menos populosa, menos povoada, tem menos indústrias e tudo mais. Porém, no caso da chuva, aqui não tem chuva, tá? A precipitação ocorre em forma de neve. Esta região é uma região muito chuvosa. Só que a pegada verde não é tão grande. Isso acontece porque aqui tem muita floresta. Aqui também acontece isso aqui na região amazônica do Brasil. Então é muito legal estudar esse lance da pegada hídrica, porque a pegada hídrica ela está relacionada a uma série de fatores. Então vamos pontuar, você deve anotar isso no seu caderno. Os fatores
quantidade de pessoas, ou seja, se a região é muito populosa ou não, a concentração de pessoas, se é uma área muito povoada ou não, podemos destacar aqui nessa área da Índia, que é um verdadeiro formigueiro humano. Também é levado em consideração questões econômicas, o grau de desenvolvimento das regiões. Também deve ser levado em consideração a agricultura. Vejam que nessas áreas a pegada verde ela é grande. Isso acontece porque é uma região que já tem tendência a ser seca e toda a água da chuva, todo é modo de dizer, a maior parte da água da chuva é utilizada nas plantações. Então essas plantações elas acabam absorvendo essa água da chuva que ela seria naturalmente incorporada no solo, mas ia alimentar o lençol freático. Então toda vez que se fala em pegada, é a pegada também no sentido do pé, deixando a marca, mas você pode lembrar que é a parte da água que você pega para os seres humanos. Você vai lá e interfere no ciclo natural da água. Existe uma relação direta, então, até o momento, dos assuntos abordados. Do ciclo, com a distribuição das águas e agora com a pegada. Continuando, pessoal, as pessoas consomem a água de maneira diferente no planeta. Então eu já mostrei esse mapa aqui para vocês sobre a distribuição da água. Na verdade ele fala de carência, mas eu falei que a carência está relacionada à quantidade de água que tem disponível e à quantidade de água que é utilizada pelas pessoas. Porém, vale destacar também, pessoal, que o consumo de água é muito desigual no planeta. Enquanto no Mali o consumo de água diário é de cerca de 4 litros por pessoa, nos Estados Unidos esse consumo ele é de 215 litros, sendo que a ONU considera 110 litros a quantidade ideal de água por dia. Olha, eu peço para que você faça uma reflexão, gente. Quanto tempo leva para você gastar 4 litros de água na sua casa? Será que não é em uma escovada de dente, uma descarga que a gente dá? E a água que você precisa beber diariamente? Segundo a recomendação, a gente não tem que beber 1 litro, 2 litros de água por dia. Então 4 litros de água por dia para beber, para fazer os alimentos, fazer a higiene, cuidar da casa, não é suficiente de maneira alguma para que tenha qualidade de vida nessas regiões. Já nos Estados Unidos, o consumo de água é muito maior. Isso está relacionado a uma série de fatores, mais uma vez, o nível de desenvolvimento, a consciência, o nível de consumismo, o tamanho da população, a disponibilidade hídrica. No Brasil, a cultura também, os programas de conscientização, as escolas, são muitos fatores. E o Brasil ele está acima da média nesse aspecto. Como que a disponibilidade afeta o consumo? Gente, tudo que a gente tem de sobra, nós temos damos menos valor e cuidamos menos. Então, se você tem água de sobra na tua casa, na sua região, a gente acaba consumindo de maneira exagerada e desperdiçando a água. Você já viu que quando falta água, a gente consegue se virar com alguns baldes d'água por um bom tempo? E quando tem água em abundância, a gente nem dá valor para a água que está saindo limpinha da torneira? Nós não podemos deixar, pessoal, de falar aqui um assunto que é a questão do cuidado e da manutenção dos sistemas de transporte de água dentro das cidades. Se eu não me engano, tá? Eu deveria ter visto esse dado, eu acabei não pesquisando, mas eu vou falar aqui do mesmo jeito, você pode dar uma conferida. Se eu falar alguma besteira, vocês mandem nos comentários. Me parece, pessoal, que 40% de toda a água tratada, limpinha, que sai da estação de tratamento nas cidades no Brasil, que você poderia ali tomar aquela água pura, ela se perde do caminho da estação de tratamento até a torneira da tua casa, por encanamento velho, por sistemas que precisam de manutenção. Então há um desperdício tanto por parte das pessoas, mas também um desperdício público quando o sistema de transporte de água dentro das cidades ele não é moderno ou ele não está com os devidos cuidados. Além da gente destacar que a disponibilidade de água, a escassez, a pegada, o consumo, tudo isso é desigual, o consumo por setores também é desigual.
Eu fui aqui na imagem e voltei e vamos ver se você conseguiu prestar atenção, foi rápido. Que eu queria deixar um desafio aqui, uma questão antes de mostrar a resposta. Qual que é o setor que você acha que consome mais água? Você acha que de toda a água consumida no Brasil ou na sua cidade, o que mais consome água são as casas, as residências, o nosso uso residencial, são as áreas agrícolas, a agricultura é o que mais consome água, ou são as indústrias? O que você pensa que mais consome água? As indústrias que usam água no processo, para limpar as máquinas, para resfriamento. Já tem sua resposta? Eu tentei influenciar vocês de maneira errada, mas quem sabe você já tinha visto. Não são as indústrias, gente. O que mais consome água é a agricultura. 70% de toda a água consumida no mundo ela é usada na agricultura, para irrigação principalmente. 22% indústria e 8% é o uso doméstico. Para terminar essa aula, eu quero ensinar para vocês mais um conceito que eu acho muito legal, muito interessante, chamado água virtual. Água virtual, anote aí. Que letrinha, hein? Está bom. Água virtual. O que é isso? Será que é a água utilizada nos jogos de computador? Não, gente. A água virtual é a água que a gente não vê que está sendo consumida, mas que ela está presente nos produtos. Duvido que você sabia que um quilo de chocolate, dá para comer fácil 1 quilo de chocolate, hein? 1 quilo de chocolate tem ali, você não consegue enxergar, mas ali tem 17.196 litros d'água. Não tá água, não tá ali, não é possível. Gente, esta água, ela é contada, é feito um cálculo. Você vê a fonte ali, o Water Footprint Network. Eu falei igual o inglês aqui da África do Sul. E fala aí, você que manja de inglês, a pronúncia é correta. Nessa agência, dá uma olhadinha no site deles depois, é muito legal. Dá até para você calcular a sua pegada hídrica também. Tem o cálculo mais simples e o cálculo mais elaborado. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo para você fazer a conta. E se você puder, deixa o seu resultado aí para a gente comparar com a galera. Esta água, gente, o cálculo que é feito é em relação a toda a água que foi utilizada na fabricação de um chocolate. O chocolate, a matéria-prima é cacau. Então, as árvores ali que produzem o fruto do cacau retiraram muita água da natureza. Então, toda essa água é calculada. O leite que foi utilizado para fazer o chocolate, a grama que a vaca se alimentou precisou de água. A ração que a vaca usou para se alimentar precisou de água. E o açúcar, que vem aí do cultivo de cana-de-açúcar nas regiões tropicais ou até mesmo de beterraba nas regiões temperadas, que utilizam muita água, sim, no seu processo ali de crescimento e também em todo o processo depois de irrigação, agrotóxicos, tudo mais, pessoal. Lavagem ali das plantas, etc. Então isso é a água virtual. Dá uma olhadinha na tabela, você pode pausar se você quiser. Muitos produtos têm muita água embutida e você nem sabia disso. Uma folha de sulfite A4 tem 10 litros d'água ali naquela folha, só que a gente não consegue perceber. Um sapato de couro tem 2.000 litros d'água num par de sapatos ali, simples, porque todo o processo que levou até a fabricação do sapato, desde do couro que foi retirado do animal, tudo isso precisou de água. Então isso que é a água virtual. Eu encerro a aula aqui, deixando para você o desafio para que você faça o cálculo da pegada hídrica e que também você dê uma olhada em mais produtos aí de água virtual. Beleza? Recapitule essa aula desde o começo, assista o vídeo anterior da série que fala sobre o ciclo da água e faça alguns exercícios de vestibular que eles vão ajudar você a entender como que este tema é cobrado nos vestibulares. Espero que você tenha gostado da aula. Te vejo na próxima. Até mais.